Que Jesus nos ampare e nos ilumine. Hoje nós vamos fazer alguns comentários sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. Então, no início do capítulo tem a seguinte passagem evangélica. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Bom, nós, sempre que vamos estudar o Evangelho, a gente precisa buscar interpretar aquilo que está escrito. Porque quando Jesus pronunciou esses ensinamentos, foi para um povo que tinha uma outra cultura e há mais de 2000 anos atrás. Então, nós precisamos interpretar para buscar entender e compreender o que Jesus queria transmitir com esse ensinamento. Então, quando ele pronuncia essas palavras, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Então, na realidade, isso é um chamamento para todos nós, não é? Todos que se encontram reencarnados no planeta Terra, por um motivo ou por outro, encontram-se com algum tipo de problema ou sobrecarregado com alguma aflição. Não tem jeito. Ou tem alguém aqui que, por um acaso, não sofre? Então, só que quando ele faz esse chamamento, vinde a mim, como é que nós podemos nos imaginar indo até Jesus? Como é a forma que nós podemos buscar para irmos de encontro a Jesus? Comumente a gente recebe como resposta das pessoas a questão, fala assim, é oração. Mas a gente precisa entender também o que é oração. Porque a oração, ela não pode ser compreendida apenas como esse momento que nós buscamos elevar o nosso pensamento e entrar em comunicação com o plano espiritual, não é? Para pedir, agradecer. Não é só isso. E não pode ser só isso. Na realidade, sempre que nós estamos buscando pensar no bem, nós estamos em oração. Porque se nós estamos pensando no bem, nós estaremos praticamente impossibilitados de fazer o mal. Porque o nosso pensamento é quem controla as nossas ações. Então, pensando no bem, nós estamos em oração. Se nós buscamos ouvir o que de bom existe no mundo, o que o nosso próximo tem a dizer para nós, nós também estamos em oração. Quando nós buscamos ver o que de melhor existe no mundo, o que de melhor existe no nosso próximo, nós também estamos em oração. Quando nós buscamos falar o bem, falar o melhor, nós estamos em oração. Quando nós buscamos sentir o bem e vibrar o bem, nós também estamos em oração. Mas principalmente quando nós colocamos tudo isso em ação e buscamos fazer o bem, nós também estamos em oração. Então, na realidade, o que Jesus espera de nós aqui é que nós estejamos fazendo o bem. Que nós estejamos buscando vivenciar os seus ensinos. É claro que quando a gente fala isso, as pessoas podem pensar assim, mas é muito difícil para nós. É claro que é. Nós não somos Jesus. Mas nós temos que buscar vivenciar os ensinos do Cristo dentro das nossas forças, das nossas possibilidades.
Mas tendo em mente também que, à medida que eu vou me exercitando dessa forma, a minha capacidade de vivenciar esses ensinos também vai aumentando. E eu, cada vez mais, eu vou estar apto a viver um pouco mais os ensinamentos de Jesus. Então, Jesus espera de nós não apenas que nós estejamos, vamos dizer assim, fora da ação. Ele quer de nós a ação no bem. E essa ação é viver os seus ensinamentos. Porque eu não posso dizer que conheço os ensinamentos de Jesus em teoria. Eu posso dizer que eu tenho decorado todos os ensinamentos de Jesus. Aí é em teoria. Mas quando eu falo que eu conheço os ensinamentos de Jesus, é porque eu pratico esses ensinamentos. Mas aí também ele pega e fala que vai nos aliviar quando nós o buscarmos. Será que tipo de alívio é esse que Jesus promete para a gente? Porque como todos nós enfrentamos as nossas próprias dores, quando nós estamos aflitos, nós, é claro, buscamos a oração. E geralmente na oração, a gente pede o afastamento da causa da nossa dor. Não é isso que nós fazemos? Será que isso vai acontecer? Não, não vai. Não vai. Porque nós precisamos compreender o porquê da dor. A dor ainda é necessária para nós, enquanto espíritos em marcha evolutiva. E nós precisamos, então, compreender o porquê nós sofremos. E mais ainda, quando Jesus promete o alívio, ele está, na realidade, dizendo para nós aqui, entre linhas, que quando nós buscamos ele através da prática, da vivência dos seus ensinamentos, nós acabamos percebendo que as nossas dores, na realidade, muitas vezes nem dores são. Porque nós vamos perceber no nosso próximo dores muito maiores do que aquelas que nós julgamos, que nos aflige. E aí, quando nós estamos envolvidos, então, nessa causa do bem, as nossas dores ficam como que anestesiadas. Porque elas ficam despercebidas de nós. Porque nós estaremos muito envolvidos buscando auxiliar ou minimizar a dor do nosso próximo. Então, é esse o alívio que Jesus promete para a gente. Não é a retirada da causa das nossas dores, porque tudo o que nós enfrentamos de dores e aflição aqui foi provocado por nós. Foi provocado por nós. Muitas vezes a gente cumprimenta uma pessoa, como é que vai, fulano? Ele fala, vou como Deus quer. Será que isso é verdade? De jeito nenhum. Porque Deus quer sempre o melhor para nós. Nós é que estamos insistentemente buscando motivos de nos afligir, mesmo conhecendo já os ensinamentos de Jesus. E quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, aí a gente precisa parar aqui para a gente compreender o que é jugo. Primeira coisa que nós precisamos é entender o que é jugo. Porque quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, se nós não buscarmos entender o que significa, o ensinamento não vai ter sentido. O que significa jugo? Então, se nós buscarmos o jugo, nós vamos perceber que o jugo é algo que nos impõe, que nos obriga.
E aí a gente volta a ler aqui e vê: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Aí a gente tem que se perguntar: como é que nós vamos tomar sobre nós alguma coisa que vai nos obrigar? E nós ainda vamos aprender com Jesus que ele é brando e humilde de coração. Então a gente tem que fazer a pergunta: qual é o jugo de Jesus? Qual é o jugo de Jesus? Então, o jugo de Jesus nada mais é do que a vivência da lei que ele veio nos ensinar. Qual é a lei que ele veio nos ensinar? A lei de amor. Então, quando nós substituímos essa interpretação aqui nesse ensinamento, então a gente pode ler assim: viva a lei de amor e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Fica mais compreensível para a gente, não fica? Do que tomai sobre vós o meu jugo. E ele pega e fala assim ainda: e achareis repouso para vossas almas. Aí quando a gente lê aqui a palavra repouso, como nós estamos encarnados e vivemos cansados, a gente já se imagina naquela cena assim, naquele sofazão, tomando um suquinho, uma rede numa sombra, né? Aquela aguinha de coco, né? Só porque Jesus está falando não é repouso para os corpos, é repouso para a alma, para o espírito. Mas aí a gente pergunta: espírito cansa? Espírito cansa? Quem cansa é a matéria, é o corpo. O espírito não cansa. O espírito precisa de momentos, de muitas vezes, para o refazimento das suas energias, mas não é, vamos dizer assim, um descanso como nós conhecemos. Mas então, que repouso é esse que Jesus está prometendo para a gente, se o espírito não cansa? Que tipo de repouso é esse? Então, o repouso para o espírito, na realidade, é paz espiritual. Então, quando a gente relê aqui: viva a lei de amor e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis paz espiritual. Fica mais entendível, não fica? E aí sim, cada um de nós, seres espirituais que somos, tá? Precisamos e muito dessa paz espiritual. E aí ele complementa: pois é suave o meu jugo, ou seja, é suave a vivência da lei de amor, e leve o meu fardo. Aí aqui surgiu um fato novo: o fardo. Se o jugo de Jesus é a vivência da lei de amor, qual é o fardo de Jesus? Qual é o fardo de Jesus? A própria lei de amor. Então, é leve a lei de amor. E todos nós sabemos que todo o ensinamento de Jesus, toda a doutrina de Jesus, ela é baseada na lei de amor. Todo o universo é regido pela lei de amor. Por isso, o universo é harmônico. Aí, quando nós olhamos aqui, a gente vê a desarmonia que existe aqui. Aí a gente fala: mas o que está faltando? A vivência da lei de amor. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. E todos nós que já folheamos, eu não vou nem dizer estudamos, mas que folheamos ali o Evangelho, pelo menos uma vez, a gente já passou por aquela passagem onde os fariseus questionam Jesus qual o maior mandamento da lei. E ele responde que é amar a Deus sobre todas as coisas.
E ele fala, né? Este é o maior e o primeiro mandamento. E eu vos deixo um segundo semelhante a este: amar o próximo como a ti mesmo. E ele arremata dizendo: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, a lei de amor é que rege o universo. E todos nós sabemos disso. Mas aí vem a pergunta principal: por que nós não vivemos a lei de amor? O que nos impede de viver essa lei de amor? Tem muita gente que fala assim, porque nós somos imperfeitos. Não. Nós confundimos causa com efeito. Ser imperfeito não é causa. Ser imperfeito é efeito de uma causa. Quando Deus nos criou simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não conhecer. Mas nos deu o livre-arbítrio. Ou seja, nós escolhemos o que nós queremos fazer. Ou bom ou ruim, mas somos nós quem escolhemos. Acontece que sempre que eu uso o meu livre-arbítrio para o mal, na realidade eu estou impulsionando a minha energia espiritual a vibrar negativamente. Sempre que eu uso o meu livre-arbítrio para o bem, eu estou impulsionando a minha energia espiritual para vibrar positivamente. Então, na realidade, tudo é conquista, mesmo as ruins, porque foram escolhas nossas. Então, na realidade, nós ainda não vivemos a lei de amor por conta desses vícios que nós acumulamos durante a nossa existência. E quando eu digo existência, eu estou falando da existência espiritual. Porque a nossa existência é única. Agora, dentro desta existência, nós temos, já tivemos, estamos tendo e teremos outras experiências materiais, no plano material. Então, esses vícios que nós acumulamos durante a nossa existência nos impedem de viver a lei de amor. E dentre todos esses vícios que nós ainda carregamos, que se a gente fosse enumerar aqui, a gente ia ficar a noite inteira, né? Nós podemos destacar 2, que são os mais terríveis: o orgulho e o egoísmo. E todos nós, todos, sem exceção, ainda somos orgulhosos e egoístas. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que todos nós temos o mesmo nível de intensidade desses vícios. Não, uns têm mais, outros têm menos, mas todos nós ainda temos esses vícios. Então, esses vícios nos impedem de viver essa lei de amor. Porque o orgulho é aquele vício que faz com que a gente olhe uns nos outros e esteja sempre buscando um termo de comparação para dizer que nós somos melhores do que o outro. Quando nós olhamos o nosso próximo, qual é a primeira coisa que a gente vê? Não são as virtudes, são os defeitos, né? E o nosso olho é clínico para perceber o defeito do outro. Mas nós não percebemos os nossos próprios defeitos. Então, o orgulho faz isso. Faz com que nós busquemos o defeito do outro para que a gente possa rebaixar o outro ante o nosso olhar.
Mas aí eu pergunto, nós podemos nos comparar? Tem como nós nos compararmos? De maneira alguma. Nós somos individualidades. Cada um de nós tem a sua própria bagagem espiritual. Mesmo quando nós nos tornarmos espíritos perfeitos, nós continuaremos sendo diferentes uns dos outros. Quando nós chegarmos a esse ponto, nós teremos uma incrível e imensa afinidade de sentimento e pensamento, mas continuaremos sendo diferentes uns dos outros, porque nós somos individualidades. Então não tem como nós nos compararmos. O egoísmo é aquele vício que faz com que nós achemos que somente nós temos necessidades, ou que as nossas necessidades são sempre maiores do que o nosso próximo. E todos nós, sem exceção, temos mais do que o suficiente para a nossa existência. Todos. Mas nós queremos sempre mais, mais e mais. Por que que isso acontece? Porque nós nos esquecemos do que nós somos. O que nós somos? Espíritos. Acontece que nós ainda estamos tão apegados às questões materiais que nós nos olhamos e achamos que nós somos esses corpos. Nós não somos esses corpos. Nós estamos nos utilizando desses corpos nesta experiência. Então, nós precisamos começar a nos enxergar como espíritos que somos. Tem alguém aqui que tem medo de espírito? Eu gosto de perguntar. E se materializasse um aqui, quantos ficariam aqui dentro? Não contam os que ficariam desmaiados, tá? É os que ficariam sentados e conscientes. Os desmaiados não contam, não. É porque é sempre assim, né? A gente pergunta, não, eu não, mas e se aparecesse, se materializasse? Mas para aqueles que têm medo, eu digo para vocês, não olhem no espelho, porque vocês verão refletidos ali um espírito. Está encarnado, mas é espírito. Então, nós precisamos buscar, tratar os nossos vícios. É tratar. Porque se a minha energia, porque eu como espírito sou energia, e se parte dessa energia vibra negativamente, que são os vícios, eu preciso voltar, dar um impulso contrário a essa energia, para que ela volte até ela parar e tomar o impulso positivo, tornando virtude. Porque o próprio Chico disse, o ódio é o amor que adoeceu. Trate o ódio e ele volta a ser amor. Mas como é que nós vamos tratar o ódio? Será que tem como eu ir na farmácia e pedir lá um remedinho lá para tratar ódio? Para tratar egoísmo? Orgulho? Não tem. Seria muito fácil se tivesse, né? Seria muito fácil. Mas como é que nós vamos então tratar esses vícios? Tem uma pequena história que diz que um chefe de uma tribo indígena norte-americana, transmitindo seus ensinamentos para o filho, ele dizia ao garoto que todos nós carregamos dentro de nós dois lobos, um bom e um mau. Virtude, vício. E esses lobos vivem em constante luta. E o garoto, muito curioso, pergunta para o pai, qual deles vence a luta? E o pai responde, aquele que você alimentar.
aquele que você alimentar. Quando nós, no nosso dia a dia, olhamos para o nosso próximo e vemos nele o vício, o defeito, as coisas ruins que ele ainda carrega consigo, o que eu estou fazendo comigo mesmo? Eu estou alimentando os meus vícios. Quando, ao contrário, e esse vício que eu estou alimentando aqui é o orgulho. Quando, ao contrário, eu percebo no meu próximo um defeito, e é claro que tem, porque todos nós temos, mas imediatamente eu começo a me educar para buscar nele uma virtude, para encobrir, vamos dizer assim, o defeito. Encobrir no sentido, não é de apagar o defeito, mas de que eu não fique observando, focando o defeito dele, mas que eu foque a virtude, o que de bom ele tem. Porque todos nós, sem exceção, carregamos conosco princípios dessas virtudes. Coisas boas nós temos conosco. O problema é que o nosso enfoque, o nosso foco é sempre para as coisas ruins. Então, quando eu começo a fazer isso, começo a me educar para perceber o defeito, então eu busco imediatamente a virtude. O que ele tem de bom? O que esse irmão tem de bom? Aí, quando eu começo a fazer isso, eu começo a alimentar uma virtude. Deixo de alimentar esse vício. Quando eu começo a perceber que o meu próximo, na maioria das vezes, tem mais necessidades do que eu mesmo, eu estou alimentando também a minha virtude. E principalmente quando eu busco auxiliar esse próximo nas suas necessidades, aí sim eu estou alimentando as minhas virtudes. E quando eu começo a me educar, alimentando as virtudes, o que eu vou fazer com os vícios? Matar eles de fome, não é? Porque se eu não dou alimento para eles, eles vão morrer de fome. Ou seja, morrer de fome é uma figura de linguagem, é claro. Então, na realidade, quando eu busco fazer isso, eu estou, então, tratando essa energia que antes vibrava negativamente para voltar ao seu estado original, que era neutra, para depois ela começar a tomar um impulso positivo, ou seja, virar virtude. Se o ódio é o contrário do amor, o orgulho é o contrário de qual virtude? Humildade. O egoísmo é o contrário de qual virtude? Termina com dade também. E o espírita usa muito essa palavra. Caridade. Exatamente. Porque o ser que já começou a adquirir humildade, ele percebe que o próximo é um ser como ele, ainda cheio de defeitos, mas que está lutando, buscando o seu aperfeiçoamento moral, o seu melhoramento íntimo. Então, ele, ao invés de querer rebaixar o próximo, ele vai buscar compreender e respeitar o próximo. O caridoso, antes de pensar em si, ele pensa nos outros. Muitas vezes ele deixa as necessidades dele de lado para atender a necessidade do próximo. E nós já temos a história aí para nos mostrar isso. Quantos espíritos mais evoluídos passaram por esse planeta e nos deram esse exemplo?
Eu estou falando mais evoluídos, porque perfeito só passou um espírito aqui nesse planeta, que é Jesus. Então, nós temos o exemplo. Agora, nós precisamos perguntar que remédio é que eu vou utilizar? Muitas vezes a gente fala assim, é o tempo. Aí a gente tem aquele ditado popular que diz assim, o tempo cura tudo. Verdade ou mito? Mito, exatamente. O tempo só cura queijo. A única coisa que cura tudo é o amor. Só o amor é capaz de nos curar completamente. Mas não é um amor que nós vamos receber, não. É o amor que nós vamos dar. Porque quando Jesus pronunciou o segundo maior mandamento da lei, ele disse, amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, primeiro nós temos que ser capazes de nos amar para estender esse amor ao próximo. Faça aos outros aquilo que gostaria que os outros vos fizessem. Ou seja, faça, mas não fique esperando que o outro venha fazer. É para você fazer, é aquilo que você gostaria de estar recebendo. Não é necessariamente que você vai receber, mas é você fazer aquilo que você gostaria de estar recebendo. Mas nós somos ainda tão cheios de defeitos, tão imperfeitos, que nós fazemos uma coisinha pequenininha e não ficamos esperando para receber, não. Muitas vezes nós exigimos que o outro faça para a gente. É uma exigência que nós fazemos. Será que está certo isso? Então, nós precisamos buscar viver os ensinamentos de Jesus. E nós podemos dizer que todo o ensinamento de Jesus se resume também nesses dois mandamentos que ele disse. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque se nós estivermos amando o nosso próximo, quer dizer que nós estamos fazendo tudo o restante. Não tem como nós pensarmos que nós estamos buscando amar o nosso próximo, como Jesus nos ensinou, pensando em fazer alguma coisa de mal para o próximo. Não tem como, é uma coisa que não encaixa, né? São contrárias. Então, somente o amor é capaz de nos curar. Mas lembrando mais uma vez, é o amor que nós damos. E, como disse a oração de São Francisco, é dando que nós recebemos. É dando que nós recebemos. Então, nós precisamos compreender que os maiores beneficiados, quando nós buscamos fazer o bem, é o próximo? Não, somos nós mesmos. Não é um pensamento egoísta, mas é uma consequência própria da lei. Nós somos os maiores beneficiados. E nós nos preocupamos muito com o que o outro está fazendo. O que o outro faz é responsabilidade de quem? Do outro. Por que eu fico, então, tão preocupado com o que o outro está fazendo? E deixo, muitas vezes, de preocupar com o que eu estou fazendo. Então, a gente precisa, se nós quisermos um planeta regenerado, nós precisamos antes nos regenerar. Se nós queremos um planeta transformado, nós precisamos nos transformar. A mudança, na maioria das vezes, nós imaginamos a mudança externa vindo para nós, para o nosso interior. E é o contrário. A mudança é sempre do interior para o exterior.
Nós é quem precisamos ser diferentes. Ser diferentes mesmo. Não importa o que o outro acha. É compreender que nós estamos aqui de passagem, mas não é uma passagem de recreio, férias, não. É uma passagem de aprendizado, de resgate. Mas é aprendizado. E nós precisamos buscar aproveitar esses momentos e fazer a diferença. Porque nós agimos como se nós nunca fôssemos desencarnar. Aí eu pergunto aqui para vocês, alguém aqui não vai desencarnar? Ninguém, todo mundo. E nós não sabemos a hora, graças a Deus, né? Vai que seja hoje. Aí tem gente que fala assim, Deus me livre. Não, não adianta. Quando chega a hora, Deus não livra, Ele cumpre a lei. Cumpre o horário. Então, nós precisamos estar prontos. Como disse Jesus aqui, nós precisamos estar em paz espiritualmente. Para que quando chegue a hora do nosso retorno ao plano espiritual, nós tenhamos a plena consciência daquilo que nós fizemos, do nosso dever cumprido. Não precisamos ter também a ilusão de que nós vamos deixar essa experiência aqui espíritos perfeitos, não. Porque não vamos. Nós temos a obrigação e o dever moral de quando nós deixarmos esta experiência, estarmos melhores de quando nós chegamos aqui. Então, que Jesus possa nos fortalecer, nos dar ânimo, entendimento, compreensão, para que nós possamos, no nosso dia a dia, buscar vivenciar os seus ensinamentos, sempre dentro da nossa capacidade. Muita paz e que Jesus nos ilumine.